Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, tia Lili aqui na área outra vez. Muito feliz de ter vocês aqui no Camp Kids com a gente, viu? Eu tava morrendo de saudade de vocês. Ó, mês de julho, mês de férias, que delícia, não é mesmo? Todo mundo brincando, dormindo, acordando mais tarde. E nesse mês, aqui no Camp Kids, nós estamos falando sobre confiança. E o que é confiança? Confiança é aprender a se ver da maneira como Deus o vê. E a verdadeira confiança vem da escolha de confiar em Deus, não importa o que aconteça. Vem de saber que Deus te ama e que Ele está sempre com você. Todos os dias a gente pode escolher colocar o nosso foco, a nossa confiança em Jesus. Nós podemos olhar para Jesus e saber que Ele está conosco a cada passo do caminho. Aconteça o que acontecer, não importam as circunstâncias, a gente sempre pode colocar o foco em Deus. E Jesus é a razão pela qual nós podemos ter confiança. Ele nos libertou quando Ele morreu lá na cruz pelos nossos pecados. Nós podemos enfrentar qualquer coisa, qualquer desafio na vida, porque a gente sabe o quanto Jesus nos ama. E eu fico tão feliz por poder dizer isso a vocês, que eu mal posso esperar para falar sobre a história de hoje. Ó, ela está aqui na Bíblia e a nossa história está lá no livro de Mateus, capítulo 14. Bom, vocês já conhecem, porque vocês já estão aqui com a gente há muito tempo e vocês são muito espertos, a história de Jesus e de como Ele andava e ensinava junto com seus discípulos. E num desses dias em que Ele estava andando e ensinando, eles chegaram ao fim de um longo dia e eles estavam muito cansados. Mais cedo, naquela manhã, eles tinham ouvido dizer que o primo e bom amigo de Jesus, João Batista, havia sido morto pelo rei Herodes. Jesus e os seus discípulos ficaram muito tristes ao ouvir essa terrível notícia. Eles atravessaram o lago para ir para algum lugar tranquilo, para eles poderem estar sozinhos ali, mas as multidões seguiam eles. Jesus curou pessoas que estavam doentes, então Ele alimentou toda aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixes. E Ele alimentou todo aquele pessoal depois de ensiná-los por um dia inteiro. Então, eles já estavam cansados e depois de tudo isso, Jesus disse para os discípulos, olha, peguem o barco e vão para o outro lado, lá do Mar da Galileia. Jesus despediu a multidão e lá subiu no monte para orar. Eu acho que ele só precisava de um tempo sozinho com seu pai, depois daquele dia tão cansativo e daquela notícia tão triste. Então, Jesus enviou seus discípulos para longe em um barco. Aí, ele foi para uma montanha para orar. E ali, ele passou algum tempo orando e conversando com Deus. Mas as coisas não foram tão bem assim para os discípulos, não. Enquanto os discípulos navegavam pelo lago, começou a se formar uma grande tempestade. Os ventos aumentaram, as ondas começaram a bater contra o barco deles. Era de noite, gente, uma tempestade. O barco dos discípulos foi atingido por ondas gigantescas, ondas bravas que batiam forte. O vento estava muito, muito, muito forte. Era uma tempestade daquelas. E olha, tudo isso acontecendo no meio da noite. Alguns daqueles discípulos, eles eram pescadores, eles eram experientes com essas coisas, dessas tempestades do mar. Mas eles perceberam, gente, estava muito perigoso aquela noite. E eles ficaram com muito medo. Mas olha só o que aconteceu a seguir. Veja só o que é que a Bíblia conta para a gente. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Hã? Jesus andando sobre o mar? É isso mesmo, gente. Jesus andou sobre as águas. Ele andou sobre aquelas ondas que estavam chicoteando ali em cima, aquele vento todo. E ele caminhou direto para o barco dos discípulos no lago. Os discípulos, que já estavam super assustados com tudo aquilo que estava acontecendo, de repente viram alguma coisa ali no meio daquela escuridão que parecia ser uma pessoa, mas
Na verdade, eles pensaram que aquilo era um fantasma e todos eles gritaram de medo. Já pensou, gente? Não bastasse a tempestade, ainda isso? Mas Jesus chamou todos eles e disse assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Pedro, que teve um pouquinho mais de coragem, decidiu chamar Jesus de volta. Ele provavelmente teve que gritar para ser ouvido por sobre aquele vento e sobre aquelas ondas. E olha só o que é que Pedro falou. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse: venha, Pedro. Gente, não dá para saber como é que isso aconteceu, né? Mas vamos tentar imaginar Pedro descendo do barco, botando um pé para fora do barco. Gente, era a água que tinha ali, né? Mas ele tirou um pé, tirou outro pé e de repente, sem que Pedro percebesse, ele estava andando sobre a água, colocando o seu peso ali sobre a água e ele não afundou. Mas ele estava olhando para Jesus. Ele só foi capaz de fazer isso porque ele olhou e percebeu que era Jesus e confiou em Jesus e seguiu a ordem de Jesus. Mas de repente alguma coisa assustou Pedro. Alguma coisa, ou foi o vento, ou foi uma onda, alguma coisa respingou. Isso fez com que Pedro se lembrasse de que ele estava andando em cima da água. E aí ele ficou com medo. E com medo, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para aquilo tudo e ele começou a afundar. E ele gritou: Senhor, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão para Pedro e o pegou. E disse assim para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus pegou Pedro pela mão, levou de volta ao barco, ajudou ele a subir no barco e subiu no barco junto com os discípulos. Assim que Jesus subiu no barco, tudo parou. O vento se acalmou, a tempestade parou e os discípulos puderam perceber esse milagre que aconteceu, toda essa coisa inacreditável, essa coisa maravilhosa que era o poder de Jesus ali. A presença de Jesus naquele barco acalmou tudo aquilo. E os discípulos adoraram a Jesus dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus e seus amigos então, dentro daquele barco, seguiram para a cidade de Genezaré, depois de uma noite que eles jamais iriam se esquecer. Gente, que história incrível essa, né? Pedro, vamos pensar em Pedro. Enquanto Pedro estava lá confiante, mantendo seu foco e olhando para Jesus e sabendo quem era Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Mas assim que ele tirou os olhos de Jesus e ele olhou para o lado, para aquela circunstância, para aquilo que estava acontecendo, para todas aquelas coisas ruins que estavam acontecendo, ele se assustou e começou a afundar. Pedro, naquele momento, precisava manter o foco em Jesus, confiar que quando Jesus falou venha, Pedro podia ir em segurança. E sabe do que mais? É isso que a gente precisa fazer também, porque nós somos do mesmo jeito. Quando a gente começa a olhar para a circunstância ao nosso redor e se concentra nessas coisas que estão acontecendo, a gente se distrai. A gente acaba se esquecendo de que Jesus está sempre com a gente, de que Ele é a nossa verdadeira confiança. Não é verdade? É lógico que lá no fundo, a gente sabe que Jesus está sempre com a gente. Mas quando a gente olha para o lado e olha para a circunstância, a gente acaba esquecendo disso. E é por isso que a gente precisa manter o foco em Jesus, principalmente quando a gente encontra situações difíceis na nossa vida, quando a gente enfrenta situações difíceis, a gente precisa saber que Jesus está com a gente, que Ele tem o controle, que Ele sabe o que está acontecendo e que tudo, de alguma maneira, vai acabar bem. Tem muita coisa, gente, que pode impedir a gente de manter o foco em Jesus. Alguém que está doente na sua família, alguma coisa não saiu como você planejou.
seus pais, a sua família, eles estão discutindo, estão acontecendo brigas e entendimentos dentro de casa, brigas e desentendimentos com seus amigos. Você pode estar com ciúme de alguma coisa, você está bravo. Não importa qual é o problema, gente, não importa qual o problema. A gente tem duas escolhas. Ou a gente se concentra no problema, vai olhar para aquilo que está acontecendo de ruim e não vai conseguir enxergar Jesus, ou a gente vai olhar para Jesus. A gente vai olhar para Jesus e saber que mesmo com essas coisas difíceis, Ele está lá para nos ajudar. Ele vai estar sempre lá. Isso você pode confiar do fundo do seu coração. Jesus está lá, Ele te ama e Ele vai estar lá para você sempre. Você pode orar, você pode pedir a Jesus para que Ele te ajude, você pode ler a Bíblia nesses momentos tão difíceis. Você pode conversar com a mamãe, você pode conversar com o papai e falar assim, vamos orar e pedir a Jesus para nos ajudar. E é isso que eu queria te estimular a fazer agora. Eu quero te convidar a orar e pedir para que Jesus nos dê essa coragem de manter o foco e olhar sempre para Ele e não olhar para as coisas que acontecem à nossa volta e que não são legais. Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigada. Muito obrigada porque nós podemos olhar para o Senhor e encontrar no Senhor tudo o que nós precisamos. Esperança, força, amor, perdão. Senhor, nos dê coragem para enfrentarmos as situações difíceis, olhando para o Senhor e sabendo que o Senhor está conosco, que o Senhor nos guarda, nos protege, que o Senhor é o Senhor de tudo nas nossas vidas, que o Senhor não perde o controle de nada, não importa o que aconteça, e vai estar do nosso lado para nos ajudar. Nós te amamos, Jesus, e nós te pedimos isso no teu santo nome. Amém. Gente, que tempo legal que nós tivemos. E eu já estava aqui até esquecendo, viu? Nós temos um versículo que nos ajuda a memorizar esse mês, essa confiança em Deus. E ele está lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Vamos junto? Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é legal a gente saber disso? Então, decorem esse versículo, guardem ele na mente e no coração. E eu quero desejar uma semana muito abençoada para vocês. Quero te convidar a vir viver essa história aqui no Camp Kids com a gente todos os domingos aqui na comunidade Campo Livre. Tem a nossa página no Instagram, pede para o papai, pede para a mamãe para acessar, porque lá tem muita coisa legal para vocês fazerem, tá bom? Até a próxima história, fiquem com Deus, um grande beijo!